Olá, graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Washington. Esse é o segundo dia do nosso seminário, onde nós vamos acessar juntos as riquezas do alto. Seminário importantíssimo para ser um divisor de águas na sua vida. Eu espero que você tenha participado de ontem. Se você não participou, entra aí no grupo do WhatsApp, www.riquezasdoalto.com.br, se inscreve, grupo do WhatsApp, e lá deve estar disponível gravada a primeira aula. Muito importante para você estar na mesma página do que os demais que participaram ontem, ok? E hoje também vai ser um dia muito importante, um dia onde nós vamos falar de chaves, de conhecimentos balizares importantes que me fizeram mudar completamente a maneira que eu lido com dinheiro e me impulsionaram para um nível de riqueza. Eu vou ajudar você, vou te ensinar. Eu recomendo que hoje você tenha em mãos um caderno, uma caderneta ou um notebook, não sei, alguma coisa para você anotar. E se você é casado, convide o seu cônjuge para assistir com você, aí pelo celular, se puder, projeta na TV da sua casa e assistam juntos. Se tem filhos também que já conseguem entender, coloca juntos, porque a aula de hoje é uma verdadeira libertação de conceitos errados e uma educação para toda a família viver uma vida de riqueza, de abundância, consertando aquilo que vocês estão fazendo errado, ok? Então, recapitulando, ontem eu dei um testemunho e mostrei como eu saí de uma vida de muita escassez em pouquíssimo tempo, onde eu me esforçava, trabalhava, fazia tudo que era para fazer e nada dava certo, não rompia e conseguia acessar a sabedoria divina, o conhecimento financeiro. Comecei a deslanchar realmente na minha vida e acessei um nível de riqueza no qual hoje eu tenho uma vida muito abastada, abençoada, graças a Deus, proporciono uma vida maravilhosa para minha família e também sou um grande abençoador da minha família e da obra do Senhor. Então eu quero ensinar você algumas coisas, é claro que não consigo ensinar tudo hoje, mas muitas coisas importantes eu vou ensinar hoje que foram chaves na minha vida e então fica atento aí. Primeira coisa que eu quero te dizer é que, de fato, você tem que alimentar uma fé. Esse seminário pode ser um divisor de águas e uma revolução na sua vida, mas você precisa aplicar fé. Tudo que eu ensino é ensinos, vocês vão ver, técnicos da administração, mas o tempo todo eu também estou inspirando você a andar por fé, a acessar coisas espirituais, porque a prosperidade ela envolve questões naturais, mas muitas vezes ela está aprisionada na sua vida, bloqueada numa dimensão que você não consegue ver, a dimensão espiritual, e eu trabalho muito essas duas áreas para que você esteja livre para prosperar e avançar. Eu também quero que você tenha foco. Então não vai assistir esse seminário e fazer outra coisa, conversar, assistir um filme ao mesmo tempo. Não. Isso, sabe o que você está falando? Se você não tem foco, você está falando, minha vida financeira não tem valor, eu vou assistir isso aí, quem sabe? Você não está atribuindo honra ao conteúdo, ao que Deus quer fazer. Valoriza a tua vida financeira. Foca agora. É pouco tempo que você vai investir para um grande resultado que você vai ter, ok? Posso contar com você? Então, vamos lá. Me segue lá no Instagram, esse é o meu endereço. Eu sou pastor na Igreja Videira, em Cuiabá, consultor financeiro, autor desses vários livros aí. Todos esses 5 livros são sobre prosperidade, sobre riquezas, sobre vida financeira, todos os quais eu sou autor e coautor de alguns. E eu quero que você comece se inspirando com alguns depoimentos de pessoas que praticaram aquilo que eu ensino e tiveram a sua vida, o seu destino financeiro transformado. Acompanhe aí. Olá, eu sou a Loren, eu participei da Jornada Riquezas do Alto ano passado e foi um curso muito poderoso na minha vida. Eu aprendi a administrar as riquezas que o Senhor coloca nas minhas mãos e tenho aprendido todos os dias. Eu aprendi que eu posso ser próspera em todas as áreas da minha vida, porque o Senhor me chamou para reinar em vida. E reinar em vida é saber administrar aquilo que o Senhor coloca nas minhas mãos. As riquezas, a minha família, o meu ministério. Eu creio que o Senhor vai abençoar muito você nesse curso. Vai abrir os seus olhos para você enxergar a visão que Ele tem para você de prosperidade nessa terra, porque o Senhor nos chamou
para comer o melhor dessa terra. Nós somos filhos e como filhos nós vamos desfrutar do melhor dessa terra. Eu já tenho desfrutado e eu convido você a desfrutar também. Faça sua inscrição, vai valer muito a pena. Amém? Olá, irmãos, a paz. Meu nome é Pamela. Eu participei da jornada Riquezas do Alto e com toda certeza eu indico a todos. Ele transformou a minha vida, mudou a minha maneira de pensar e de administrar. E hoje eu vivo em constante crescimento e prosperidade. Hoje eu entendo que nós temos que buscar primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Na pandemia, eu e meu esposo vivemos dificuldades e tentamos agir com as nossas próprias mãos. Trabalhamos de segunda a segunda, de manhã, de tarde e de noite e continuamos com dificuldade. Foi então que nós pedimos para Deus para nos ajudar e Ele nos apresentou a jornada Riquezas do Alto. E o pastor Washington, ele foi muito importante para nós e nós mudamos a nossa maneira de agir, de pensar. E hoje nós vivemos uma prosperidade, hoje nós não trabalhamos mais de segunda a segunda e também não precisamos mais correr atrás de clientes ou ficar desesperados sem saber o dia de amanhã. Hoje nós entregamos na mão de Deus e Ele tem mudado a nossa realidade. Agradecemos muito a Deus e ao pastor Washington por deixar Deus usar ele dessa maneira maravilhosa. Muito obrigada, pastor, por tudo. Graça e paz, irmãos. Eu tenho testemunho em relação à participação na jornada Riquezas do Alto. Na verdade, são vários testemunhos. Na parte financeira, a gente, além de ter um trato mais correto com o dinheiro, a clareza de que a riqueza não é pela riqueza, mas é o propósito que se tem por trás dela. E isso permitiu que a gente fosse abençoado em diversas formas. Uma delas é que a minha academia de tiro, hoje, ela é uma das reconhecidas como uma das melhores da cidade. E as bênçãos não se limitam à questão financeira, mas ela excede muito isso. Um exemplo disso é que minha mãe também assistia às aulas, participava das orações todas as manhãs, com disciplina, e ela foi sendo bastante impactada, não pela questão somente da gestão financeira, mas por todo o embasamento espiritual, por todos os conceitos que o pastor Washington colocava diariamente, e isso começou a mover o coração dela em direção a conhecer mais de Jesus, conhecer mais da palavra. Ela me pediu uma Bíblia, está lendo ela, e para a honra e glória do Senhor, hoje, dia 30 de abril, ela está participando do encontro com Deus. Eu creio que ela vai receber muito, ela vai ter uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo, e tudo isso começou na jornada Riquezas do Alto. Eu recomendo, participe, vai ser um dos melhores investimentos que você vai fazer na sua vida. Fica com Deus. A paz, irmãos. Meu nome é Yuri, eu sou daqui da videira de Cuiabá. Eu fui um dos primeiros alunos do pastor Washington no primeiro curso Riquezas do Alto. Quando eu estava à procura de algo novo, quando eu estava na procura de algo diferente em Deus, né? Não só para minha vida financeira, mas emocional, espiritual, conjugal. Então eu decidi fazer ali o curso Riquezas do Alto, onde foi um divisor de águas na minha vida e afetando de forma direta a vida da minha família. Sabe por quê? Nesse curso, nós aprendemos de fato a entender a nossa identidade em Cristo Jesus. Identidade como filho, que nós temos acesso ao nosso Pai e que nosso Pai nos ama. Com essa verdade, ela fez toda a diferença em todos os aspectos da minha vida, todas as áreas da minha vida, principalmente financeira. Batendo metas de forma antecipada, ganhando e tendo acesso a coisas que nós nunca imaginamos a ter. O exemplo mesmo, que nós ganhamos um carro no final do ano. Assim, algo que de fato nós não esperávamos, nós descansamos no Senhor. Então, eu quero te fazer um convite. Não perca essa oportunidade. Talvez seja esse momento que você precisa ter para virar a chave da sua vida. Não perca essa oportunidade. Faça o curso com o pastor Washington e seja abençoado. E aí? É empolgante. Eu fico empolgado. Quando eu escuto testemunhos assim, eu falo, uau, que poderoso. Isso me motiva
a continuar com esse ministério que Deus me confiou de ajudar pessoas a sair da pobreza e acessar uma vida de abundância. Você sabe, em um dos meus livros eu tenho um capítulo só de testemunhos, porque as pessoas me mandam testemunhos realmente de viradas, guinadas, grandes guinadas nas suas vidas, estão ganhando muito mais, né, saíram das dívidas, estão acessando um novo nível de riqueza, ofertando na igreja, abençoando a obra de Deus. Tem muito testemunho no próprio site, meu site você vai acompanhar também testemunhos assim, no meu Instagram tem uma aba de depoimentos lá, você vai ver o tanto de gente testemunhando, milagres na vida financeira e mudanças estruturais que eles tiveram, tá? E eu quero proclamar, vai acontecer com você também, em nome do Senhor Jesus. Bom, eu quero começar dizendo que quando Deus olha para você e vê você vivendo uma vida de escravidão financeira, o que é a vida de uma escravidão financeira? É uma vida de subsistência. Talvez você tenha uma certa renda, mas a sua renda é usada para comer e para vestir, para se transportar ali, mas você não consegue alavancar riqueza, você não consegue ajudar outras pessoas, você vive às vezes ali, né, entre a cruz e a espada, às vezes entra no limite, paga o mínimo do cartão, aí outra hora você já está um pouquinho melhor, aí você não consegue viajar de férias, ou seja, você está sempre ali na luta, na briga, mas você é um escravo financeiro. Por que você é um escravo? Porque o dinheiro está te limitando, você tem que trocar a sua vida por dinheiro. Você vai lá, trabalha 8 horas por dia para trocar essas 8 horas por dinheiro. Muitos fazem até coisas que nem amam, não tem ligado ao propósito. Então, essa vida o povo vivia no Egito. Então, quando o povo foi para o Egito, eles foram numa boa condição, porque o mundo estava com fome, José virou governador do Egito, e aí ele levou o povo hebreu para lá, o povo de Israel para lá, que eram os parentes dele. E eles viveram bem no começo, mas depois José morreu, e a Bíblia fala que Faraó se esqueceu de José e eles se tornaram escravos no Egito. O que eles faziam no Egito? Eles trabalhavam para comer e para vestir. Era uma vida de subsistência. E o que Deus fez? Deus falou, olha, não tem essa vida para vocês, vou tirar vocês do Egito e vou levar vocês para Canaã. O que é Canaã? Canaã simboliza uma fase na sua vida onde você vai desfrutar do melhor dessa terra. Em Canaã, a terra mana leite e mel, a terra é farta. Em Canaã, nós empreendemos. Em Canaã, nós não tomamos emprestado, mas nós emprestamos a muitos. Então Deus decidiu levar o povo para lá. Mas para levar para lá, eles tiveram que ser forjados no deserto, educados, tirar a mente de escravos e receber uma mente de abundância. Essa renovação da mente que precisa acontecer conosco, precisa acontecer com você, aconteceu comigo, e ela é chave para você realmente viver uma vida abastada, uma vida como Deus pretende. Então vou te dar alguns conceitos importantes para você aprender sobre inteligência financeira, educação financeira. Anota tudo aí, tá bom? Primeiro conceito, saúde financeira. O que a gente pode constatar na vida financeira de uma pessoa ao ponto de a gente dizer assim, essa pessoa tem saúde financeira. Então eu criei aqui uma descrição para você. É a capacidade de pagar as suas contas em dias e ainda sobrar pelo menos 10% da sua renda para você investir e criar patrimônio. Você consegue pagar suas contas em dias? Pelo menos 10% da sua renda todo mês você investe, você separa para uma conta de investimento, você investe para criar patrimônio, empreender. Você consegue fazer isso? Se não consegue, está faltando saúde financeira na sua vida. E a prosperidade? Prosperidade é muito mais do que dinheiro. Tem gente que pensa assim, fulano tem dinheiro, ele é próspero. Não necessariamente. Tem gente que tem dinheiro, mas perde a família para ganhar o dinheiro, perde a saúde para ganhar o dinheiro. Isso não é prosperidade. Prosperidade é todos os anos você avançar, você olhar para trás, nossa, Deus me prosperou, avancei, eu progredi. Fala de movimento, fala de multiplicação. Você sempre está avançando, crescendo debaixo do favor e da graça de Deus. E isso não custa a sua família, isso não custa o seu caráter, os seus valores, isso não custa o seu tempo com Deus, isso não custa, ali a sua saúde. Veja, a prosperidade, ela vem sempre do Senhor e nos leva a acessar níveis novos, mas no descanso, em paz. Pastor, como que isso é possível? Eu estou te falando.
E isso é possível, aconteceu comigo, com muitos alunos, vai acontecer com você também. Então você tem que desejar prosperar, porque tudo que é abençoado por Deus prospera. Você olha para uma planta, você vê a planta crescendo sem fazer esforço. Você vê uma planta se esforçando para crescer, para dar fruto? Não, ela simplesmente frutifica. Se ela tiver os nutrientes certos, sol, chuva, é a mesma coisa com você. Se você estiver no ambiente certo, os nutrientes certos, você vai prosperar. Sua vida financeira vai avançar em nome do Senhor Jesus. Mas talvez você esteja atrapalhando a prosperidade. Sabia que a maioria das pessoas não prospera porque ela atrapalha a prosperidade? Então, pode ser isso que está acontecendo na sua vida. Então, o que é uma pessoa rica para o IBGE? No Brasil, o IBGE considera uma pessoa rica quando ela participa de uma família cuja renda per capita, ou seja, a renda por pessoa, é de no mínimo R$ 20.664. Vamos supor, você é casado, então cada um ganha 20 mil. Total dá mais de 41 mil e pouquinho. Então, para o IBGE, você é uma pessoa rica. Aí você pensando que, às vezes, ser rico era muito mais dinheiro, né? Na opinião do IBGE, não, é relativamente pouco. Ah, talvez você falando, pouco? E se um dia eu receber 20 mil, você é a mulher mais feliz da minha vida. Isso mostra que você precisa avançar. É verdade que apenas 1% da população tem uma renda como essa, mas é para lá que Deus quer te levar. Lembra de Canaã? É para lá, você tem que olhar e falar, poxa, é daí para cima. É aí que é o nosso alvo de chegar. Eu vou te mostrar isso na palavra. Para educadores financeiros, uma pessoa pode se chamar de rica quando ela já tem $1 milhão em patrimônio, tirando a casa dela. Então ela tem uma casa, ela mora, está lá, e ela tem mais $1 milhão, um arredondar aí para 6 milhões de reais, investidos em ações, em outros imóveis para aluguel, enfim, tem um patrimônio assim. Então ela já pode ser considerada uma pessoa rica e ela tem uma renda de pelo menos $12 mil ao mês. Isso é considerado uma pessoa rica para a maioria dos educadores financeiros. E a Bíblia? A Bíblia fala uma coisa muito poderosa. Quando eu li esse versículo, a minha mente ela explodiu. Meu coração ele acessou um novo nível de prosperidade. Está no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Preste muita atenção nesse texto. Eu oro para que o Senhor dê revelação para você. Aliás, deixa eu fazer uma oração antes de eu ler. Feche seus olhos. Pai, eu oro para que o Senhor venha com espírito de revelação, luz. Traga clareza, Pai. Tira toda crença errada, todo entendimento torto e traga a revelação da verdade. Que a sua palavra, ela penetre como uma flecha, Senhor, no coração dele e dela. Eles possam ter luz a respeito da sua vontade, da identidade deles e da riqueza. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então o texto diz assim, 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Uau! Eu meditei nesse texto por quase 6 meses. Eu falava, Senhor, primeiro eu meditava, por que o texto fala da graça? A graça é o favor de Deus que nós não merecemos. E o texto está falando, olha, você precisa conhecer a graça na dimensão financeira, porque você está falando de vida financeira. Você conhece, às vezes, a graça na dimensão da cura, você foi curado. Você conhece a graça na dimensão espiritual, você foi liberto, você foi salvo, seu nome foi escrito no livro da vida. Mas quando chega na sua vida financeira, você não conhece a graça. E o texto está dizendo, você precisa conhecer a graça, o favor imerecido de Deus, a bênção de Deus, também nessa área da sua vida. Aí ele continua dizendo, porque Jesus, ele sendo rico, ou seja, Jesus é rico, mas ele se destituiu da sua riqueza e se fez pobre com um objetivo. Ele se fez pobre com o objetivo de que a pobreza fosse levada nele e você, que crê em Cristo, fosse feito rico. Pastor, como assim? Esse versículo está falando da obra substitutiva da cruz. Ele está dizendo o seguinte, Cristo se fez maldição no nosso lugar. Tem um outro texto que diz assim, então, a maldição da enfermidade era para nós, mas Cristo levou, então não há mais maldição para nós, então nós não aceitamos. Toda enfermidade é lançada na cruz do Calvário. Você crê assim? Eu creio. Nós não aceitamos enfermidade na nossa casa, nós oramos, nós buscamos tratamento, nós rejeitamos,
Não é verdade? Quem tem revelação que Cristo se fez maldição no nosso lugar e levou sobre si as nossas enfermidades, ele ora por cura. Mas e a pobreza? A pobreza no Velho Testamento é tal qual a enfermidade. No Velho Testamento, a Bíblia fala de maldições. E essas maldições envolvem destruição da família, problemas no âmbito emocional, problemas na área da saúde, afastamento de Deus e pobreza. Alguém desvirtuou a palavra e disse: olha, Deus se agrada da pobreza. Quem é pobre agrada a Deus. Quem é pobre aqui vai ser rico lá. Onde está escrito isso na palavra? São grandes distorções. Eu não tenho tempo aqui ainda, né? Depois, se você me der mais tempo para estudar comigo, eu vou entrar profundamente nisso que eu estou ensinando. Mas o que eu estou te mostrando aqui é o seguinte: a pobreza não é a vontade de Deus. Tanto não é que Cristo se fez pobre na cruz do Calvário para que a riqueza fosse acessada por você. Esse texto está dizendo que quem conhece a graça de Cristo já foi tornado rico. Então você não vai ser rico porque um dia você vai ter dinheiro, ou segundo o BGE, segundo os consultores financeiros. Você vai ser rico porque a palavra de Deus diz que você foi feito filho de Deus e a sua identidade é rico. Você é co-herdeiro com Cristo e você é filho do Deus Altíssimo. Então, riqueza é a sua identidade. Diga assim comigo, feche os olhos e declara assim: fala, eu declaro, em nome de Jesus, que eu já sou rico, eu sou próspero, eu sou abençoado, tudo que eu toco prospera. Eu acesso hoje as riquezas do meu Pai, as riquezas do alto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você crê nisso que eu estou falando para você? Pois é, essa foi uma das chaves que me levaram a acessar a riqueza. Eu entendi que eu sou filho de um Deus rico, dono do ouro e da prata, que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, não é que eu viva uma vida de pobreza, não é que eu tenha uma vida abundante ao ponto de ser abençoado e abençoar a muitas outras pessoas, e eu alinhei a minha convicção, porque talvez isso está impedindo você de enriquecer. Você pensa, e se eu perder o coração? Será que é riqueza de Deus? Eu estou te mostrando na palavra, estou te mostrando, creia. A vontade de Deus é que você seja rico. Ah, pastor, mas por que tem tanta gente pobre então? Porque nem tudo que acontece na terra é vontade de Deus. Não é verdade? Por que Jesus ensinou a gente a orar assim? Seja feita a sua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Se tudo que acontecesse aqui fosse vontade de Deus, a gente não precisaria orar para fazer a vontade de Deus na terra. Jesus está falando, olha, tem muita coisa aqui que não é vontade de Deus, vocês precisam orar. Pai, faz a sua vontade aqui também. Eu quero te falar, você precisa orar para que a vontade de Deus seja feita na sua vida e você acesse riquezas. É uma área que você precisa aplicar fé. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Então, na visão bíblica, uma pessoa rica é muito mais do que alguém que tem dinheiro. Na visão bíblica, alguém que é rico, ele é alguém que gera renda crescente, que sempre está crescendo, progredindo, avançando. Passa um ano, o irmão cresceu, a irmã cresceu. Passa outro ano, eu recebi uma mensagem ontem, dizendo assim, pastor, depois que eu fiz as formações com o senhor, esse ano, depois de muitos anos, eu fui promovida, mas não só uma vez, eu fui promovida 5 vezes. 5 vezes. E havia anos que eu não tinha aumento de renda. Mas o que mudou? Mudou as convicções dela, mudou o acesso. Ela ganhou um acesso espiritual, mudou a conduta dela também, com base em outras coisas que eu vou ensinar aqui. Então tem coisas em você que precisam mudar para você acessar. Você concorda comigo? Então, a visão bíblica, alguém rico é alguém que poupa, que não come tudo que vem nas suas mãos, ele consome tudo, ele separa uma parte para investir de maneira consistente. É uma pessoa que vive dentro dos seus termos, que tem contentamento, não é que fica esbanjando, que fica tentando mostrar uma posição que não tem ainda, entende? Querendo mostrar ou ser validado por pessoas, porque ele já é validado por Deus. É uma pessoa generosa. Se você olha a pessoa não é generosa, é avarenta, isso não é prosperidade bíblica. Pessoa que é próspera por Deus, ela sabe que recebeu de graça e ela abençoa outros também. É uma pessoa abençoadora, é uma pessoa que tem um propósito. A riqueza não é apenas para postar no Instagram, para mostrar que agora você tem um carro, você tem barco, você tem não sei o quê. Não, ficar ostentando. A prosperidade é para você
levar o acesso ao evangelho a mais pessoas, financiar o reino, claro, ter uma boa vida, abençoar a sua família, mas tem um propósito. Então isso que é o rico na perspectiva de Deus. E você precisa entender que não tem como você alcançar independência financeira se você não construir um negócio chamado renda passiva. Pastor, o que é renda passiva? Ou também chamado de renda independente? É quando você ganha dinheiro sem trabalhar. Você faz o dinheiro trabalhar para você. Por exemplo, você vai lá, compra um imóvel e aluga aquele imóvel. Agora, você não trabalha para ganhar o dinheiro. É o imóvel que é alugado e gera o dinheiro para você todo mês. Vai cair na sua conta. Ah, mas eu tenho que ir lá fazer contrato, terceiriza. Meus imóveis são terceirizados para imobiliárias. Pago 10% para eles, eles cuidam de tudo. Eu só recebo. E agora, até se a pessoa atrasar, eu não recebo mais, que tem um seguro agora, todos os meus aluguéis. A pessoa não pagou, o banco que cobra ela o seguro e eu recebo igual. Então veja, então eu fiz o dinheiro virar meu escravo. Não sou eu mais que estou escravo dele. Então, como que faz isso, pastor? Vou te ensinar na aula de hoje. Você precisa primeiro entender que isso é importante na sua vida. Um conceito importante que você tem que aprender é sobre ativo e passivo. Esse conceito é um conceito que foi cunhado aí trazido por Robert Kiyosaki no seu livro Pai Rico, Pai Pobre. E ele explica o seguinte, ele diz o seguinte, olha, tem coisas que você compra que vai aumentar a sua renda, sua riqueza. E tem coisa que você compra que vai diminuir a sua renda ou a sua riqueza. Por exemplo, eu vou comprar um carro para eu passear com a minha família, tudo, para lazer. Esse carro, ele vai aumentar a sua riqueza ou vai diminuir a sua riqueza? Que eu te pergunto. Se for para lazer, vai diminuir, porque quando você compra o carro, junto com ele vem o imposto, junto com ele vem a depreciação, todos os anos ele está desvalorizando, junto com ele vem o seguro, junto com ele às vezes você vai aumentar o gasto, que agora você vai andar mais, você vai gastar combustível, ou seja, ele é um passivo, porque ele não vai aumentar a sua riqueza, ele vai diminuir a sua riqueza. Às vezes você financia, paga quase 2 carros, tá vendo que ele está destruindo riqueza? Agora, se eu pego esse mesmo carro e compro ele para mim alugar, e abro uma locadora de veículo, e eu coloco ele para alugar para as pessoas fazerem, dirigir em aplicativo, e ele passa a me render R$1.000 por semana. Opa, agora isso virou um ativo. Por quê? Porque isso está me gerando mais renda, ele não está me gerando mais despesa. Isso é uma grande chave, porque pessoas ricas, o tempo todo elas estão comprando ativos. Pessoas pobres, o tempo todo estão financiando passivos. Elas pagam o juro e ainda estão comprando algo que vai desvalorizar, que vai diminuir a riqueza. Essa é a grande sacada. Você tem comprado ativos ou você tem comprado só passivos? Você entendeu? Então, basicamente, ativo gera mais renda. Passivo tira a renda de você, tira a riqueza de você, ok? Ah, mas eu nunca vou comprar um passivo? Vai, eu vou te ensinar como e quando. Tudo tem seu tempo e sua hora. O outro conceito é independência financeira. O que é ter independência financeira? É quando você tem ativos, eu gosto de chamar meus ativos de escravos financeiros. Eu brinco com as minhas planilhas, né? Eu falo assim, ô meu escravo, quanto você vai gerar para mim esse mês de renda? Porque eu não escravizo pessoas, eu liberto pessoas através do evangelho. Mais coisas eu uso como escravas minhas, porque muita gente é escravo do dinheiro, mas nós não fomos chamados para ser escravos do dinheiro, nós fomos chamados para governar sobre o dinheiro. O dinheiro é um péssimo patrão, mas um excelente escravo. Se você coloca ele para trabalhar para você, você tem que virar o jogo, certo? Então o que é ter independência financeira? É você construir uma carteira de ativos, imóveis, ações, não é? Empresas, coisas que sem você trabalhar estão trabalhando para você e vão aumentando a sua renda sem precisar trabalhar. Quando essa renda é suficiente para pagar seu estilo de vida, se diz que você alcançou a independência financeira, certo? Esse é um alvo que você tem que ter na sua vida. Pastor, preciso disso mesmo? Precisa. Olha que legal. Tem uma estatística um estudo que fizeram, onde eles descobriram que 62% dos cidadãos americanos, né, dos Estados Unidos, norte-americanos, eles têm investimento no mercado de ações. O que isso quer dizer? Eles têm uma ação da Apple, eles têm uma ação da Tesla, eles têm uma ação de uma empresa, eles investem. E no Brasil, apenas 3% dos brasileiros investem. Por que essa diferença? Mentalidade.
Porque nos Estados Unidos, a mentalidade do americano é o seguinte: eu preciso construir independência financeira, porque se eu não construir na minha velhice, eu vou ter que ficar trabalhando de pacoteiro lá na Walmart, como tem alguns lá que você vai lá ver, tem lá um tiozinho de 70 anos trabalhando, porque ele não se planejou. Então lá a mentalidade que todo mundo tem e ensina para os seus filhos é: cuida da tua vida, você é responsável pelo seu futuro financeiro, invista, aprenda a gerar renda passiva. E no Brasil? No Brasil a gente pensa assim: o Estado vai cuidar de mim, eu vou me aposentar, e aí quando eu me aposentar eu vou receber minha aposentadoria. Eu não queria te desanimar em nenhum momento das minhas lives, mas eu preciso te dar um choque de realidade. Sabe como que é o sistema previdenciário do Brasil? Você contribui hoje e esse dinheiro não vai ficar guardado, investir para você receber quando você vai aposentar. E o dinheiro que você investe hoje mesmo já é destinado para pagar o outro que já está aposentado agora. Só que tem um problema, vai chegar uma hora que vai ter mais gente aposentada do que gente trabalhando, e como que vai pagar? Talvez seja na nossa vez, né? Na nossa idade. Quem tem 40 menos, é muito provável que pegue uma previdência colapsada. Aí você ficou a vida inteira contribuindo, achando que o Estado é cuidar da sua velhice. E aí você entra na estatística de muitas pessoas de idade que depende do filho, depende do neto, porque não planejou. Essa é a mentalidade errada. Você tem que desenvolver uma mentalidade de riqueza e falar: poxa, eu vou criar independência financeira, eu vou ter imóvel de aluguel, eu vou ter dividendos em ações, eu vou ter empresas. Essa mentalidade tem que ser desenvolvida em você. Faz sentido o que eu estou falando? Com certeza, né? Está anotando tudo aí? E qual que é o valor necessário para você obter uma renda passiva de 10 mil reais? Eu fiz a conta para você. Uma pequena meta, não sei quanto você ganha. Vamos supor que você não ganhe 10 mil reais. 10 mil reais, você precisava ter 1 milhão de reais investidos a 1% para te dar 10 mil todo mês. O que você acha? Você acha muito dinheiro? Ixi, pastor, isso é muito dinheiro, isso é impensável. Tem um problema aí. Chama-se termostato financeiro. É o quanto você consegue acreditar que aquele volume de dinheiro pode ser acessado por você. São balizares internos, inconscientes, que você criou pela vida que você teve na infância, pelo nível de riqueza que você acessou até agora. Mas eu te falo, se eu acessei, você pode acessar também. Você pode acessar também. Com certeza. É só uma questão de convicção. É uma questão de fé. Assim como o homem imagina, ele se torna, diz a palavra de Deus. Mas você está aprisionado na sua crença limitante. Você acha que não é possível. Mas eu te pergunto, para Deus tem alguma coisa impossível? Tem. Então você precisa expandir a sua fé. Então isso aí é um pequeno alvo. Não, 10 mil para mim é pouco. Então dobra isso aí, 2 milhões, eu vou ter 20 mil de renda passiva. Então é uma boa meta para você. Mas você tem que pensar nessas coisas. Olha o que o livro de Provérbios diz no capítulo 3, versículo 22. O homem de bem, também vale para a mulher, tá? O homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos. E aí? Você está deixando herança para os seus netos? Você está deixando dívidas no cartão de crédito? Dívidas. A vontade de Deus é que você enriqueça de tal maneira que os seus netos desfrutem da riqueza que você acessou e multiplicou na terra. Esse é o alvo. É isso que você tem que pensar. Não estou nem aí para meus filhos, para meus netos. Está sendo egoísta. Está sendo muito egoísta. Porque você tem que pensar na sua geração. Mas vou te falar, o maior abençoado de ser generoso é você. A Bíblia diz: a alma generosa prosperará. Quem pensa nos outros está pensando em si mesmo. Porque toda vez que você abençoa os outros, você é abençoado. Isso é um princípio de prosperidade. Então você tem que pensar, alargar a sua maneira de pensar. Ok? E o patrimônio líquido? Pastor, o que é o patrimônio líquido? Imagina o seguinte, imagina que hoje você vai calcular qual a sua riqueza real. Então você vai fazer o seguinte: pega todos os bens que você tem, casa, carro, bicicleta, computador, notebook, celular. Imagina que você vai vender tudo e coloca um valor que realmente você conseguiria vender. Você não vai vender um computador no valor que você comprou. Coloca lá. Imagina que você recebeu todo esse dinheiro, vendeu tudo. Aí você pega e lista tudo que você deve. Cartão, empréstimo, pessoas que você emprestou dinheiro, tudo que você deve. Imagina que você vai pegar o dinheiro de tudo que você vendeu e você vai pagar tudo que você deve. Quanto que sobrou na sua mão, na sua conta? Então essa é a sua riqueza real. Chama-se patrimônio líquido. Todo ano o seu patrimônio líquido tem que aumentar. Porque não adianta a pessoa, poxa, prosperei, agora eu tenho 3 carros, eu tenho 2 casas, tudo. Mas e o passivo? E a dívida? Que você às vezes vai aumentando, alavancando em cima de dívida.
e a sua dívida só vai aumentando ainda de uma medida maior do que o seu patrimônio. Às vezes, você comprou mais coisas e diminuiu o patrimônio, certo? Então você tem que pensar que todo ano sua meta é aumentar a renda e também aumentar patrimônio líquido, ok? Faz sentido? Vamos lá, continuar. Então, pastor, o que eu faço para adquirir liberdade financeira? Estou entendendo, estou ficando empolgado, estou acreditando no Senhor, isso é muito bom. O que eu faço? Vamos lá. Primeira coisa, crie um hábito e uma intenção forte no seu coração de comprar ativos. Você vai declarar e vai orar por isso. Falar, Senhor, eu vou ter vários escravos financeiros na minha vida, vários. Eu vou ter vários. Pastor, o que eu posso comprar para ser meu escravo financeiro? Vou te dar alguns exemplos. Você pode investir em renda fixa e tesouro direto. O que é investir em tesouro direto? É você emprestar dinheiro para o governo. É a primeira coisa que você tem que fazer. O primeiro dinheirinho, você tem que juntar 6 meses de despesa. Vamos supor, você gasta 10 mil por mês. Então você tem que ter 60 mil reais, 6 meses, aplicados em um investimento que não tem risco e que é fácil de você tirar o dinheiro. No outro dia, ou no mesmo dia, você tira o dinheiro. Onde que eu recomendo? Tesouro direto. Você vai e empresta o dinheiro para o governo. Por quê? Porque se o governo quebrar, já quebrou a empresa, já quebrou o banco, já quebrou todo mundo. Então é o dinheiro que é menos arriscado de você aplicar e dá uma boa rentabilidade, muito maior do que a poupança. Não deixa na poupança nem na conta corrente, pelo amor de Deus. Você vai investir no Tesouro Direto ou vai emprestar o dinheiro para o banco, né, no CDB, que é uma célula de débito bancário, você vai emprestar o dinheiro para o banco também. Até 250 mil tem um fundo garantidor, é praticamente risco zero também, certo? E aí, outro exemplo, imóveis. Vou comprar um imóvel. Pastor, não tenho dinheiro para comprar um imóvel no leilão, não tenho dinheiro para comprar um terreno, um imóvel. O que eu faço? Compra um título de imóvel. Por exemplo, na Bolsa de Valores, existem vários fundos de investimento imobiliários, FIs. Uma empresa tem um shopping, ela cotiza esse shopping. Várias cotas de 100 reais, de 50 reais. Aí você compra 50 reais daquele shopping. 100, todo ano você vai comprando, todo mês você vai comprando. E você já vai receber um aluguel daqueles 100 reais. É motivante. Quando cai o dinheirinho do seu fundo imobiliário lá, é como se tivesse o imóvel. Só que você tem liquidez. O imóvel você vende rapidamente, né? Você demora para vender, perdão. Você vai vender, demora. Mas o fundo imobiliário, o papel da bolsa, que é a cota do shopping, do hotel, do galpão comercial, dos apartamentos, tem vários tipos de fundos, você colocou para vender 2 dias, o dinheiro está na sua conta, entende? Tem mais liquidez. Então você pode comprar imóveis, você pode ter ações que pagam dividendos. O que é dividendo? É o lucro que a empresa tem, ela distribui periodicamente. Então eu vou comprando ações de várias empresas que eu acredito que vão crescer. Eu posso virar sócio de empresas, eu posso ter empresas que trabalham para mim, mas eu preciso ter constância para criar uma carteira de ativos, ok? Coloca isso na sua cabeça. Outra coisa que você precisa ter no seu coração: múltiplas fontes de renda. Pastor, em casa a gente já tem múltiplas fontes de renda, tem o meu salário e da minha esposa. Não, isso não é múltiplas fontes de renda. Você só tem uma renda. Estou falando de você ter uma renda, às vezes, do seu salário, você tem uma renda extra de outro negócio que você é sócio, você tem uma renda extra de alguma coisa que você aluga, você comprou, aluga, ou você compra e vende algumas coisas, você tem um trabalho extra como autônomo, você é freelancer. Nunca você pode ter uma renda só. Sempre você tem que ter, no mínimo, 2 ou 3 rendas, no mínimo. 2 é pouco, pelo menos 3. Aí o que você faz? A renda principal você usa para você viver. E as rendas complementares inteiramente você usa para investir. Faz isso de maneira consistente, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Esse é o outro conselho que eu te dou. Eu já fiz e faço muito isso. E eu quero incentivar você a fazer também. Então responda comigo. Vamos parar por aqui por enquanto e vamos fazer uma autoavaliação da sua vida financeira. Primeiro, você tem o hábito de poupar regularmente? Ou você gasta tudo ou até mais do que você ganha? Você tem comprado ativos para gerar renda passiva? Você pensa nisso? Criar patrimônio, criar independência financeira, você compra patrimônio? Você sabe investir? Sabe investir em ações, sabe investir em tesouro, sabe investir, tem pelo menos uma conta numa corretora, sabe? Você tem metas para alcançar a independência financeira?
Você tem uma meta de quanto patrimônio você tem que ter para você ter independência financeira e tal. Você tem pelo menos 3 fontes de renda? Olha, se você respondeu tudo não, ou a maioria não, você está feio na foto. Mas a boa notícia é que eu estou aqui para te ajudar a mudar os seus hábitos. É possível mudar isso na sua vida e os resultados você vai colher, pode ter certeza. Diz assim a palavra no livro de Mateus, versículo 25 ao 29, na parábola dos talentos. Porque a todo que tem, lhe se dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Olha aqui, parece uma injustiça, né? O texto está dizendo, quanto mais você tem, mais você vai ter. E funciona assim, o mercado funciona assim. Quando você começa a juntar, você tem já um dinheiro investido, aparecem oportunidades para vocês. Eu já vivi assim, eu já alavanquei patrimônio muito assim. Eu estou lá com o dinheiro aplicado, de repente aparece alguém e fala, oh, compra esse imóvel, eu vou queimar esse imóvel, estou indo embora para a Alemanha e eu quero vender para você, senão eu vou vender para outro e vou vender barato, melhor vender para você. Aparece ou não aparece? E aí, se você está preparado, você faz o quê? Eu compro. Às vezes eu já comprei imóveis por 60% do valor que valem, carros, né? Várias vezes eu comprei carros. Outra coisa, hoje eu já compro carros à vista. Houve épocas que não. Hoje eu compro carro à vista e eu sempre compro com deságio, eu não compro tabela FIP. Eu compro com 20%, 30% abaixo da FIP, eu espero uma oportunidade, compro, uso o carro 1 ano, 2 anos às vezes e vendo ainda mais caro do que eu comprei. Olha aí, e você comprando financiado, pagando mais do que a tabela FIP e pagando quase 2 carros de juro. Entende o que eu estou falando? Está fazendo errado. Então, é muito claro, quando você começa a ajustar a sua vida financeira, as oportunidades começam a surgir. É igual ir na academia. Pensa o seguinte, você tem uma luta danada para você começar a ir na academia, mas você começa. Aí quando você começa, aí você vai lá, malha, aí você fala, eu não vou comer de qualquer jeito. Você nem estava pensando em mudar a alimentação, mas como você foi lá, você viu um monte de gente cuidada, bonito, você se inspirou, você fala, acho que eu vou mudar minha alimentação também. Você percebe? Uma coisa boa vai puxando outra coisa. Então o hábito de poupar, de você ter um dinheiro aplicado, vai puxar oportunidades. Isso é um fato, eu garanto para você. Então comece a poupar hoje, ok? Pastor, estou muito endividado, não me fala de poupança não, eu só quero pagar minhas dívidas. Então calma, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu tenho alunos que deviam 800 mil reais, eu tenho um aluno que, eu dizia agora nos intervalos aqui, para as pessoas que estão aqui comigo, devia 300 mil reais, em 30 dias ela quitou essa dívida, de maneira miraculosa, Deus é poderoso. Então decide quitar suas dívidas. Mas essa é outra aula, não vou falar hoje de dívidas. Mas é possível, creia no poder de Deus para mudar a sua vida, tá bom? Então nós vamos fazer uma declaração. Uma coisa que eu faço muito, diariamente, meus alunos fazem também, é se apropriar em fé daquilo que Deus declara na sua palavra. Fique em pé aí se você puder, se não pode ser sentado mesmo, mas feche os seus olhos, eu vou falar pausadamente e você vai fazer essa oração repetindo comigo. Feche os olhos aí, repita assim, diga assim, em nome de Jesus, eu declaro que eu já sou multiplicador e próspero. Eu declaro que eu vou desfrutar da multiplicação abundante, pois eu irei investir com sabedoria todo o recurso que o Senhor me dá. Deus me colocará por cabeça e eu serei extraordinariamente próspero para ajudar muitas pessoas. Eu vou financiar a propagação do Evangelho do Senhor na terra. Em nome de Jesus, eu me aproprio da minha identidade hoje. Eu sou próspero, eu sou abençoado, tudo que eu toco prospera, eu acesso hoje as riquezas do alto, em nome de Jesus. Amém, assim seja em nome de Jesus. Vamos continuar. Olha que poderoso, você fazer todo dia declarações de fé, uma das coisas que eu ensino, tá? Vamos estudar um pouco mais do que a Bíblia fala sobre sabedoria financeira, como lidar com dinheiro. Olha, Provérbios 24, 27 diz assim, cuida dos teus negócios lá fora, prepara o seu trabalho no campo, e depois, só depois que você cuidar disso, você edifica a sua casa. O que a Bíblia está falando aqui? Olha, a Bíblia é um livro milenar, cheio de sabedoria. Ele está dizendo o seguinte, a prioridade não é o seu lazer.
Prioridade não é passivo, não é comprar barco, é fazer uma casa boa, né, para você desfrutar. Não, prioridade é você gerar patrimônio que vai gerar essa renda para você ter uma boa vida. Você precisa priorizar primeiro gerar renda, para depois gastar. Tem gente que o salário mal caiu na conta, ele já gastou tudo. O foco é sempre gastar. Não, você tem que mudar a sua mentalidade. Seu foco é conquistar, é multiplicar, é aumentar a renda, é modelo mental. Amém? Então a Bíblia está dando aqui uma prioridade que eu vou ensinar tecnicamente como você vai fazer. Vou dar várias dicas aí, fica atento e com o seu caderno na mão. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem sensato os gasta. Provérbios 21, 20. O que esse texto está dizendo? Ele está contradizendo as pessoas que dizem assim, eu não tenho dinheiro, ganho muito pouco. Ué, como que eu vou juntar? Como que eu vou poupar? Vou comprar patrimônio se eu ganho tão pouco? Eu vou te falar, o problema não é a quantidade de dinheiro que você ganha, o problema é a maneira que você lidar com o dinheiro que você ganha. Acredite, quem é infiel no pouco vai ser infiel no muito. Se você não consegue lidar com 2 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais, como que você vai lidar com 100 mil? Você vai causar mais problemas ainda. Se você não dominar, com um pouquinho de dinheiro você já não domina, imagina muito. Acredita em mim, eu sou pastor, eu conheço a história de muita gente. Tem gente que, quando ela acessa mais dinheiro, o problema só aumenta. A pessoa aumenta o problema. Então você tem que dominar o jogo. Quando você dominar o jogo, pode colocar muito dinheiro na sua mão, que você só vai multiplicar, porque você está dominando. Não é o dinheiro que te domina. Se você está endividado hoje, você não está dominando o jogo. Não está. É as circunstâncias que estão dominando você. Você precisa reverter isso. Em nome de Jesus, isso vai mudar na sua vida. Tudo bem? Então não diga assim, eu ganho pouco, quando eu ganhar muito aí eu vou mudar. Não, não. É agora. É hoje. Se você não mudar agora, ano que vem você não pode ter uma vida melhor. Você começa hoje, tem que plantar hoje para colher amanhã, no mês que vem. Certo? Vamos lá. Provérbios 22, 7 diz, o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é escravo do que empresta. Olha, para a Bíblia, quando você empresta de alguém, você vira escravo daquela pessoa, porque aquela pessoa, enquanto você não paga ela, você está conectado a ela. Vamos supor, a pessoa, você está devendo alguém, não consegue pagar, aí você ganha uma viagem, aí você sabe que naquele mesmo lugar da viagem vai estar a pessoa que você deve, você vai. Você é bem sincero comigo. Já cansei, vou lá, a pessoa vai falar, você não me paga, mas você está aqui, até você explicar que você ganhou, você está vendo? Ou seja, essa pessoa está definindo, restringindo a sua liberdade de ir e vir. Porque você está escravizado espiritualmente, quando você fica endividado, não paga as pessoas, é como se tivesse amarras espirituais impedindo você de avançar. Você tem que resolver isso na sua vida. A Bíblia fala, não vos tornei escravo de homens. Deus não te fez para ficar escravo de ninguém, para ficar dando satisfação para ninguém. Deus te fez para ser um abençoador, para emprestar a muitos, mas não para tomar emprestado. Olha, em Romanos 13, 8 diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Você está endividado? Está indo contra a palavra. A palavra diz, olha, não fica devendo coisa nenhuma, exceto o amor que vos ameis uns aos outros. Eu lembro que quando eu tive revelação desses textos, eu pensei assim, falei, Senhor, mas como que eu vou ter as coisas se eu não puder financiar, se eu não puder fazer empréstimo, financiar o carro, tudo era financiado. É o famoso boletim, né? Parceladinho, você compra até avião, né? Minha mentalidade era assim, como a da maioria dos brasileiros. Pagava muito juro. Aí eu falei, não, se está na palavra, eu vou viver. E eu lembro, irmãos, não foi assim fácil, mas eu fui quitando todos os empréstimos que eu tinha, financiamento, pagando todo mundo, e depois comecei a usar essa capacidade de pagar dívidas, eu usei para financiar a compra de ativos, comecei a comprar, comecei a aumentar a renda. Quando eu percebi, eu já estava abençoando outros, já estava tendo renda passiva. Então é muito rápido quando você toma uma decisão. Agora você pensa assim, mas é muito difícil, minha situação é muito complicada, como que eu vou começar? Não, começa hoje, toma a decisão hoje. Amém? Próximo texto, Deuteronômio 28, 12. Olha que lindo a palavra de Deus. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, declaro na sua vida. Deus está abrindo as portas do céu sobre a sua vida. O céu, para dar chuva à terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Você vai emprestar para muitas pessoas, muitas gentes, porém, tu não tomarás emprestado. Olha aí a promessa de Deus. Eu declaro na sua vida. Hoje você está endividado. Mas eu declaro, você vai emprestar para muitos.
eu declaro que a sua conta será farta, seus celeiros serão fartos, que Deus vai mandar chuva na sua vida, você vai testemunhar a graça e o favor de Deus na sua vida financeira, como eu testemunho, eu declaro na sua vida. Diga amém, 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 pastor. Leitura obrigatória para quem está endividado. Pastor, eu sou essa pessoa, estou endividado, estou assistindo seu seminário aqui, estou sendo exortado. Leia esses 2 livros aí. É o Desafio Riquezas do Alto, meu segundo livro. Lá eu dou alternativas para você sair dessa situação. E esse livro aí, O Homem Mais Rico da Babilônia, fala de um homem que perdeu a liberdade, virou escravo por causa da dívida e recomprou e virou o homem mais rico da Babilônia na época. Muito bom livro, também recomendo para você, ok? Bom, outra coisa que é importante, vamos lá, toma uma água, calma aí, hoje é muito conteúdo, eu preciso ajudar você. Você está anotando? Anota tudo. Para, respira e vamos continuar. Ó, existem 4 posições dentro da vida financeira. 2 posições aqui são posições de escravidão e 2 posições são posições de liberdade. Primeira posição, empregado. Por que o empregado está na posição de escravidão? Porque o empregado, ele encontrou alguém que criou um sistema para gerar riqueza e precisa de um recurso, chamado recurso humano. Então você trabalha para alguém que teve uma visão, criou um sistema que gera riqueza e ele coloca dinheiro, ele coloca processo, ele coloca equipamentos, ele coloca pessoas. E no final sobra dinheiro para ele, certo? E você é um empregado desse sistema. Veja, você faz o quê? Você troca o seu tempo. O que é seu tempo? É a sua vida, você concorda? Você troca 8 horas da sua vida, 40 horas semanais da sua vida, em troco de um dinheiro. Então o que você está fazendo? Você está trocando vida por dinheiro. Isso é um escravo, você concorda? Só que agora tem direito, CLT, férias, não sei o que, mas é o que o escravo fazia. Troca a vida dele por dinheiro, certo? Então, enquanto você for apenas empregado, você está vivendo uma vida de escravidão. Você concorda comigo? Você tem que sair daqui. Pastor, o que eu faço então? Eu sou CLT, o que eu faço? Vamos devagar, vamos transicionar, certo? E não precisa ser repentinamente, pode ser feito com inteligência. Segundo passo aqui, segundo lugar. Agora eu sou autônomo. Eu sou designer, eu sou, personal trainer, eu sou algum tipo de autônomo. Eu não sou mais escravo, eu que domino o meu tempo. Será? Se você ficar doente, você tem renda? Vamos supor, você ganha por aula, hora aula. E aí você ficou doente, precisou parar um mês, sair de férias um mês, você ganha? Você não ganha. Você está escravo ao seu tempo. Ou seja, você ainda não tem liberdade, você percebe? Você parece que tem um pouco mais de autonomia, que você não presta conta para ninguém. Como, por exemplo, você trabalha num aplicativo, de motorista de aplicativo. Aí eu que faço meu horário, será? Você está trabalhando 12, 13, 14 horas por dia, por quê? É porque você quer? Não, é porque você precisa trocar a sua vida por dinheiro. Mas você é autônomo, ninguém me obriga, eu vou porque eu quero, é grandes coisas. Melhor era ter 13º, 14º e ganhasse esse mesmo valor que você está ganhando. Então veja, ser autônomo ainda não é liberdade. Está um processo, que bom, ótimo. Mas você tem que ir para o lado de cá. Onde está a liberdade? A liberdade é quando você começa a fazer os sistemas e processos e riqueza trabalhar para gerar riqueza para você. Primeira maneira, ser o dono de um negócio. O que é ser dono de um negócio? Não é você ser parte da engrenagem de uma empresa ao ponto de, se você sai da empresa, a empresa não funciona sem você e você não tem lucro nenhum. Ou seja, não é ser empresário, um empreendedor individual, mais ou menos assim, não. É criar uma sistemática que sem você aquilo vai funcionar, as pessoas vão consumir o produto, o serviço e no final vai te dar um dinheiro. É um sistema gerador de riqueza. Isso é ser dono de um negócio. Você imagina que o donos das grandes empresas, você imagina que eles ficam lá no operacional? Não, eles vão acompanhar, estão no conselho, a empresa está funcionando sem eles e está gerando lucro, certo? Então, você precisa aprender como criar sistemas geradores de riqueza. Tem que aprender sobre empreender, gente. Se você quer gerar riqueza, uma das coisas que você tem que aprender. Pastor, mas eu não gosto, eu não tenho perfil, tudo bem. Então vem para cá, ó. Investidor. O que é ser investidor? Investe numa empresa que gera riqueza. Começa a juntar dinheiro e começa a comprar ações de grandes companhias que pagam
dividendos, bancos, companhias, né, que são estruturantes no país. Né? Você já viu o Barsi? Pesquisa sobre o Barsi na internet, o maior investidor do mercado acionário brasileiro. Ele ganha R$1 milhão por dia em dividendos, por dia, já pensou? Mas ele começou com pouquinho dinheiro, começou a investir, hoje ele tem muita renda. 30 milhões por mês de dividendos é muita grana, mas ele começou a investir depois já de idade, né? Não começou jovenzinho, não. Então veja, é possível você ir para cá, mesmo trabalhando aqui, você percebe? Ok? Faz sentido? Vamos lá. Agora, uma das partes mais importantes da aula de hoje. Preste atenção. Respira fundo, preste atenção. Tem 2 tipos de renda. Faz assim, ó, 2 tipos de renda. 2. A renda independente e a renda dependente. O que é a renda independente? É a renda que você não troca o seu tempo por dinheiro. Não depende de você. A renda sempre vai acontecer. Se você estiver pescando, ela está acontecendo. Se você estiver jogando golfe, está acontecendo. Se você estiver na praia, está acontecendo. Ela não depende do seu trabalho. Por exemplo, aluguéis, rendimentos, né, dividendos, lucro da empresa, royalties de alguma tecnologia que você desenvolveu, aposentadoria, todo esse tipo de rendas são rendas independentes. E a renda dependente é o que a maioria dos brasileiros eles têm. Eles vão trocar o tempo por dinheiro, certo? Guardou isso aí? Renda independente, renda dependente. Onde você tem que focar? Renda independente, certo? E aí o que é uma pessoa que está na vida de escravidão financeira? Ela só tem renda dependente. Ou seja, elas dependem só do salário ou do prolabore, né? Se ela mesma é a própria empresa dela que gera, ou do honorário ali, se ela é um autônomo. Ela não tem renda independente, zero renda independente. Então você está na escravidão, você tem que sair daí. Você tem que começar a construir uma liberdade. Existem as pessoas que já têm uma liberdade parcial. Por quê? Porque ela tem o salário dela, mas ela também tem um imóvel que está alugado, ela também tem um pouquinho de ações que geram, ela também tem uma aplicação financeira, não é? Ela também é sócio de uma empresa e não dá para ela se manter com essa renda, mas ela já é um começo. Muito bom, se você está aqui, está muito perto de você alcançar a liberdade total. E a liberdade total? É quando você não precisa trocar seu tempo por dinheiro. Você tem os seus investimentos, eles rendem, caem na sua conta todo mês, os aluguéis caem na conta todo mês, e você simplesmente usa essa renda para financiar seu estilo de vida. Lindo, pastor, lindo, mas eu nasci pobre, como que eu faço? Do mesmo jeito que eu nasci pobre também, viu a história ontem? E construí isso na minha vida, né? Estou construindo. Você também pode construir, é só você decidir. Deus vai te ajudar. Então, o que é uma pessoa que está escrava totalmente? É uma pessoa que ela tem um salário e ela já corre, pega esse salário e gasta 100% na despesa dela, ou seja, ela não destina uma parcela do salário dela para comprar ativos, não é? Um parêntese. Pastor, comprar consórcio é comprar um ativo? Depende. Depende. Consórcio para quê? Às vezes, o melhor é você investir o dinheiro, não comprar um consórcio. Mas tem gente no Brasil que, se ela não tiver uma conta para pagar, ela não junta dinheiro. Então é melhor você pagar um consórcio do que você gastar o dinheiro. Concordo com você. Não é o melhor do ponto de vista de investimento. É melhor você fazer um pool de investimento e investir, fazer esse dinheiro render, do que comprar um consórcio. É muito melhor financeiramente falando. Mas, você é movido por dívida, sua mentalidade é assim, então faz o consórcio, ok. Mas consórcio para quê? Faz o consórcio para imóveis. Para quê? Para você comprar um imóvel e, quando contemplar esse consórcio, o próprio aluguel do imóvel pagar as parcelas e vira um escravo para você, daí você faz outro. Então, é o melhor? Não é o melhor, mas está valendo, é melhor do que quem não investe zero. Você gasta todo o seu salário e não investe nada para construir ativos. Então, é isso que eu quero fechar o parênteses aqui, que é uma pergunta que muita gente me faz, ok? Beleza? Mas não consuma toda a sua renda, separa uma parte para investir. Então veja, com o tempo, se você for praticando isso,
Você vai começar a aumentar seus ativos. Você ainda vive de salário, mas você agora já tem um aluguel, agora você já recebe dividendos, agora você já recebe ali, né, uma renda do seu fundo de investimento imobiliário todo mês. Você começa a pegar gosto, fala, poxa, que legal, eu já tenho uma renda aqui. E aí o que você faz? Pega a renda desses ativos, o aluguel, ao invés de você gastar, e investe para comprar mais ativos. Faz o próprio escravo financeiro comprar mais escravo financeiro. Faz isso por algum tempo, até você ter um volume de ativos que fala, poxa, agora eu vou usufruir disso. Então, por um tempo, você vai fazer isso girar. Você está me entendendo? Vai aumentando. Aí, ó, daqui a pouco, a sua renda de independente está maior do que o seu salário. Opa, muito bom. Ainda não é o ideal, mas já está bom demais. Você já está acima da maioria da população brasileira. Você começou a fazer isso. Você está indo rumo a Canaã. Agora imagina o seguinte. Imagina que hoje, oh Deus da glória, caiu na sua conta. Você ganhou R$ 1 milhão de herança. Depositaram na sua conta. Pum! R$ 1 milhão. Você acabou de ver na sua conta assim, falou 1 milhão. Como que você gastaria esse dinheiro? Você está assistindo com o cônjuge? Pergunta para ele aí agora. Como que você gastaria esse dinheiro? Pensa aí. O que você faria com esse dinheiro? Pensa. Quero te dar 1 minuto para você pensar. Vou tomar uma água aqui para você pensar. Se puder, escreve aí. Sabe o que a maioria das pessoas fazem? Ela pega R$ 1 milhão e vai comprar um monte de passivo. Ela pega, não, agora ela vai lá e compra uma casa. Aí sobrou um dinheiro, agora eu vou comprar um carro. Sobrou um dinheirinho, eu vou comprar uma chácara. As 3 coisas vão aumentar a sua despesa. Comprar uma casa melhor, você vai gastar mais condomínio, você vai gastar mais IPTU, você vai gastar mais para manter. Você comprou um carro melhor, agora você também vai ter depreciação, imposto. Você aumentou seu estilo de vida, aumentou seu custo e R$ 1 milhão fez assim, ó, sumiu. E a conta vai chegar todo mês agora e você vai tirar de onde para pagar essa conta? Você percebe que não é inteligente? Mas uma pessoa com a mentalidade rica, o que ela faz? R$ 1 milhão é meu escravo. Eu vou fazer esse R$ 1 milhão render. Vamos supor que você consiga fazer esse R$ 1 milhão virar ativos e ele render para você. Você compra lá uma kitnet que te rende lá, né, R$ 15 mil por mês. Todo mês agora você vai ter R$ 15 mil. E aí com esses R$ 15 mil você vai organizando, aí você paga o carro que você quer comprar, paga uma casa que você quer comprar, ou aluga uma casa boa como você quer morar, e ajusta o seu estilo de vida a esses R$ 15 mil por mês. Você percebe a diferença? Essa mentalidade rica é alguém que fala, poxa, eu tenho que sair desse ciclo vicioso aqui de ficar dependendo de salário, de empregado, não, eu preciso gerar uma renda aqui para me sustentar. Então quando você muda o jogo, você domina o jogo, você começa a fazer isso. E adivinha o que acontece? Deus vai mandar oportunidades para você, vai mandar. Olha aí, ó, olha aí, o que a maioria das pessoas faz. Pega R$ 1 milhão, compra um monte de passivo, o carro, a casa, a chácara, aumenta a despesa, se enforca e depois tem que vender. E aí perde o patrimônio em vez de aumentar. E a pessoa próspera, ela vai lá, pega, compra ativos. Desses ativos gera uma renda por mês. Dessa renda por mês, ela vai falar, agora eu vou comprar um pouco vou aumentar meu estilo de vida. O meu passivo é pago pelos meus ativos. Então pensa assim, toda vez que você quiser um passivo, eu quero meu sonho é ter uma chácara. Quanto que custa uma chácara por mês? Não sei o tipo de chácara que você pensa, mas imagina, eu tenho chácara. Eu vou te falar, chácara dá despesa. Embora a minha eu já virei ela um ativo, porque eu coloquei placa solar, eu cotizei ela em 3 sócios, hoje a minha chácara dá lucro para mim. Mas chácara, no geral, vai dar despesa para você, certo? Então o que acontece? Aí vamos supor que custa R$ 5 mil por mês essa chácara. O que você tem que fazer a conta? O que eu preciso comprar, investir para gerar esses 5 mil por mês? E daí eu vou ter essa chácara. Aí eu vou comprar a chácara. Porque daí eu vou aumentar o estilo de vida, mas sem comprometer, né? Sem estrangular o meu salário mensal, minha renda mensal, que é a renda dependente. Então eu vou aumentando o estilo de vida aos poucos. Qual que é o grande problema? Quando você tem uma promoção,
Você ganhava 10 mil reais, você passou a ganhar 15. Imediatamente você vai lá e começa a aumentar o estilo de vida. Não faça isso. Fala, vou esperar um pouco. Fica 1 ano, 2 anos, 3 anos com o mesmo estilo de vida, na mesma casa, ganhando mais, pega o dinheiro e começa a comprar ativos. Começa a investir em ativos. Daqui a pouco você não vai ganhar 15, você vai ganhar 30. E muito rápido, é muito rápido. Certo? Faz sentido o que eu estou falando? Então muda isso na sua vida. Quero recomendar alguns livros, os livros O Segredo da Mente Milionária, um livro muito bom para você ler, que vai te ensinar um pouco dessas coisas que eu estou ensinando também, não na perspectiva bíblica como eu. Jornada Riquezas do Alto, com certeza um clássico, está na 2ª edição, um livro, né, em vários idiomas, um livro que tem abençoado a vida de muitas pessoas, recomendo. Onde você acha meus livros? Na Amazon ou nas livrarias por aí, principalmente nas livrarias da Igreja Videira, que é a igreja onde eu sou pastor, tá? Mas na Amazon, na própria Hotmart você também encontra, tá? E na próxima aula eu vou falar as coisas mais importantes dessas 3 aulas. A próxima aula é a aula fundamental. Se eu pudesse falar assim, qual aula que você não pode perder? Essa última. A última aula eu vou falar sobre um chamado de Deus para prosperar. Como Deus me chamou e como eu acessei revelações, sabedorias, desbloqueei espiritualmente aquilo que estava me impedindo, é um bloqueio invisível que estava me impedindo de avançar e realmente experimentei o sobrenatural de Deus, avancei, cresci, prosperei e eu vou falar sobre isso amanhã. Então, eu vou falar sobre esses aspectos espirituais que envolvem a prosperidade. Então não perca por nada, convide pessoas. Pastor, ainda posso convidar pessoas? Pode. Convida pessoas para participar. Fala para ela fazer inscrição no www.riquezasdoalto.com.br, eu acho que eu coloquei aqui, e traz ela para a aula. Olha, amanhã eu vou falar também do método. O que é o método? Eu estruturei tudo que eu fiz, a maneira minha de agir, de pensar, tanto a parte espiritual quanto a parte natural, e eu estruturei num método chamado Método Riquezas do Alto, onde eu dou passo a passo para você realizar e crenças que você precisa realmente receber revelação para você se tornar uma pessoa liberada para prosperar. Então eu vou falar um pouco sobre isso amanhã. Não perca por nada, esteja aqui comigo e me segue aí. Me segue no YouTube, talvez você não está seguindo ainda, me segue para mais conteúdos, você saber quando eu estou postando as coisas. Curta também esse vídeo porque me ajuda muito para chegar em mais pessoas. Compartilha, vai lá em compartilhar, copia o link, manda no grupo da família, manda no grupo do seu trabalho, manda no grupo da igreja especialmente, para que mais pessoas possam ser abençoadas com esse conteúdo tão precioso que eu entreguei hoje aqui, tá bom? Me segue lá também no Instagram para a gente conversar, e eu sempre estou postando conteúdos lá relevantes, e o link da aula vai estar no chat também no nosso grupo do WhatsApp, ok? Acesse as aulas gravadas pelo link aí no chat e se inscreva. Pastor, não me inscrevi ainda. Eu entrei aqui direto no YouTube e alguém me mandou o link. Então, entra nesse site www.riquezasdoalto.com.br e inscreva-se. Nem precisa pôr o www, põe só riquezasdoalto.com.br, vai lá colocar seu nome, telefone, e-mail, e aí vai vir um link, você entra no grupo do WhatsApp e lá eu vou mandando não só a gravação aqui da aula, mas também alguns materiais complementares, tá bom? Então entra lá e eu quero finalizar, como sempre, com uma oração. O texto-chave de hoje é: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo, invista em ativos, gere renda passiva, renda independente, e depois edifica a sua casa, depois você aumenta o estilo de vida, depois você compra passivos, amém? Tenha contentamento, calma, estratégia, isso que a Bíblia está dizendo. Então nós vamos orar agora. Eu quero que você repita essa oração e no final eu vou fazer uma oração pela sua vida. A oração do justo muito pode na sua eficácia. Feche seus olhos aí na sua casa, respira fundo agora, se conecte com o Espírito Santo e repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, genuinamente eu reconheço que eu tenho falhado em muitos aspectos na gestão da minha vida financeira. Mas eu decido hoje me tornar livre financeiramente. A partir de hoje, eu serei um multiplicador de recursos. Eu declaro
que eu vou criar uma carteira de ativos, escravos financeiros, que vão gerar renda passiva para mim. Eu declaro que os investimentos não será a sobra, mas eu vou priorizar todos os meses a separar a semente para ser multiplicada através do investimento em ativos. Eu acesso hoje tudo o que o Senhor tem para mim. Eu acesso hoje como filho amado de Deus, uma vida próspera, uma vida abençoada. Eu acesso a multiplicação de recursos, eu acesso oportunidades, eu acesso um novo destino na minha vida financeira e da minha família, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Só escute e deixa eu orar por você. Pai, eu oro por cada um que foi atraído pelo Espírito Santo até essa aula hoje. O Senhor chamou cada um deles, ele está aqui, ela está aqui, com o coração, Senhor, humilde para aprender, e humildemente eles reconhecem que precisam de Ti. Eu oro, Pai. Eu oro liberando uma unção específica para prosperar. Ô Pai, gera uma inquietação no coração dele, no coração dela. Senhor, gera uma indignação com uma vida de escassez, uma vida, ó Pai, de limitações, e gera um desejo profundo de prosperar, de acessar as riquezas que o Senhor tem para a vida deles, de ascender, ó Pai, profissionalmente, financeiramente, de acessar o melhor dessa terra. Eu declaro, ó Pai, que a vida deles está sendo transformada, o Senhor está renovando a mente deles, Senhor, e o Senhor vai dar acesso a um tempo novo em suas vidas. Eu proclamo, Senhor, uma estação nova, uma estação de prosperidade, uma estação de abundância sobre a vida dele, sobre a vida dela, Pai. Aqueles que estão desesperados, Senhor, porque estão endividados, eu declaro que haja paz no coração deles, porque o Senhor vai operar milagres, Senhor. De uma maneira extraordinária, o Senhor vai dar sabedoria, vai conduzir para que eles possam quitar todas as dívidas, para que eles possam virar essa página e testemunhar, ó Pai, que o Senhor fez grandes coisas em sua vida. Eu declaro, todos eles viverão uma vida rica, abundante, como está prometida na sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém, amém. Meu querido irmão, minha irmã, muito obrigado por dar esse tempo de qualidade para eu poder te ensinar, investir na sua vida financeira, e eu te espero amanhã na nossa mais importante e a melhor aula. Amanhã, coloque aí na sua agenda e eu conto com você. Até mais. Deus te abençoe.